Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Tasto, sou médico, estamos aqui no canal Faça Saúde, não faça doença. E hoje eu resolvi falar desse assunto porque eu atendo muitos pacientes com deficiência desse íon, o ferro, né? E é extremamente importante para o nosso organismo e o nosso organismo não sintetiza esse ferro. E a pergunta que fica, será que o exercício ele melhora a absorção de ferro? Né? Então, hoje nós vamos discutir um pouquinho do metabolismo, de alguns alimentos, algumas dicas para que você não diminua a absorção desse ferro. Então, tem algumas dicas aí que eu vou falar ao longo da aula, principalmente com relação à alimentação, para a gente poder mudar. E medir também esse marcador, através de marcadores, o próprio ferro, a ferritina, a transferrina, a saturação, que são parte de exames de rotina dentro da medicina esportiva, né, para nós analisarmos isso em atletas profissionais ou amadores, para poder repor, se for necessário. Tá? Então, hoje nós vamos, deixa eu pegar nossa aula aqui, né, para nós entendermos aqui todo esse metabolismo como. Então vai ficar um questionamento, será que o exercício melhora a absorção de ferro? Então nós temos esse elemento químico, um átomo aqui, a massa atômica dele, aqui a forma dele, né? Só para a título de curiosidade para nós. Então, como eu já disse, o ferro ele vai desempenhar um papel importante, extremamente relevante. Ele participa até da síntese, né, de DNA, aí de glóbulos vermelhos. Ele está lá no glóbulos vermelhos e ele faz parte do metabolismo energético, né? Então, eu sempre comento uma coisa no meu vídeo. Muitos pacientes me procuram para que emagrecimento, tá? Agora, todo mundo acha que tem que emagrecer lá na balança, que é diferente de perder peso, é diferente de emagrecer. Vai lá na balança, tem que emagrecer para ficar saudável. Não. Na verdade, é o seguinte: nós temos que estar saudável, nós temos que estar com o nosso ferro, nosso magnésio, nossos minerais, nossas vitaminas, nossos hormônios. Eu vou começar uma série aqui no canal. É uma série Não Consigo Emagrecer, né? O porquê que eu não consigo emagrecer. Nós vamos avaliar vários hormônios aí para entender, inclusive reposições, mas tem que estar saudável para poder. Então, ele faz parte do metabolismo energético. Então, se nós tivermos falta de substratos e substâncias, nós vamos ter dificuldade de emagrecimento. Quantas pessoas a gente conhece que tem dificuldade de realmente falar, eu não como muito, e às vezes não come mesmo, eu treino, mas estou com barriga, eu não consigo emagrecer. Poxa, como é que dá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui simples, como é que está a tua testosterona? E a pessoa acha que às vezes a testosterona é só do homem também. Pelo contrário, a repercussão na mulher é muito maior que do homem, é só fazer dosagens equivalentes para ver isso. Então vamos lá. E apesar então de ser extremamente importante, olha que interessante, ele não, né, o nosso corpo humano não tem como gerar a própria oferta de ferro, ele não produz ferro, né? E o exercício, né, ele acaba interferindo nisso daí, aumentando o que? Excreção de ferro pelo suor, sangramentos ocultos em fezes e também diminui um pouco a absorção. Então, assim, uma oferta adequada para atletas é fundamental. Então, é um exame fundamental. E você que faz sua corridinha, sua bike, tem que dosar o ferro e ver, principalmente nas mulheres. Então, aqui a gente vê onde que está localizado esse ferro no nosso corpo. Ó, a maioria está na hemoglobina. Depois a ferritina, que é um depósito, né? Cada molécula de ferritina tem 4.000 ferros. Então, para a gente analisar o valor do ferro, olha que interessante, não é importante o valor do ferro do exame. O mais importante é a ferritina, depois saturação de transferrina, depois transferrina, depois que é o ferro e depois a hemoglobina. Então, apesar dele estar a maior parte na hemoglobina, é o último que vai baixar, porque ele está a maior parte lá, tá? Então, olha que interessante, você achar que você está dosando só teu exame de sangue de ferro, e achar que ali você vai ter que repor ou não, não são valores metabólicos corretos. Tem que avaliar o depósito, a ferritina, né? Então, embora a gente possa ter uma dieta muito bem balanceada, não é tão suficiente assim. Então, nós temos o ferro não M e nós temos o ferro M. O não M, ele é inorgânico.
ele é mais difícil de absorver, eu vou mostrar isso. E o ferro animal, que é da carne, ele é mais fácil, o ferro M, não é? Que são um ferro e mais 2. Então, olha, já começamos a aparecer o quê? Que tem quem é bariátrico vai ter deficiência de ferro por causa de absorção, que eu não estou falando que vem dos alimentos, tá? E quem é vegetariano, quem é vegano, tá? Então, tem uma dificuldade maior de absorção, ele não come produtos de origem orgânica animal. Então, para esses pacientes, esses atletas, nós temos que olhar com muito mais carinho para o ferro, e é muito comum ter que repor o ferro, tá? E alimentos, né, que vão facilitar. Então, eu tentei resumir, porque o metabolismo, a fisiologia é muito bonita do ferro. E aí, para a gente poder entender algumas coisas, eu falei, eu tenho que tentar resumir só para passar o básico. Então, nós temos alguns alimentos, por exemplo, aqui, que diminuem a absorção do ferro, por exemplo, café. Então, você vai lá, você almoça, principalmente as mulheres, porque perde ferro também então na menstruação, tá? Almoça e toma o seu cafezinho. Diminui a absorção desse ferro. Então, não tome o seu café depois do almoço, espera umas 2 horas para você tomar o seu café. E uma outra dica que eu passo para os meus pacientes é vitamina C. Ele é a melhor absorção, está vendo? A vitamina C ela vai agir aqui, ó. Ela vai agir no ferro não M e fazer o quê? Uma redução aqui para o ferro M, que é melhor absorvido. Tá? Então, a vitamina C melhora. Então, o que, que eu falo para os pacientes? Ó, a saladinha, isso eu passo todo dia. Os pacientes têm deficiência de ferro. E é muito comum a gente atender pessoas com deficiência de ferro. Eu falo assim, ó, pega um limão e espreme na sua salada. Pronto, vitamina ácido ascórbico. Ali vai melhorar a absorção de ferro. Então, a dica, olha lá, usa um limãozinho lá na salada e não tome café. Uma outra, para esse ferro M, quando ele vem dos vegetais, ele vai ser transformado não M em M para melhorar essa absorção, ele precisa de uma enzima, né, que é divalente metal transporter 1, aqui, ó. Porque o ferro M ele vai vir direto para essa outra enzima. Estou falando da DMT, ela que vai facilitar essa entrada do ferro M aqui. Agora, sabe o que inibe essa enzima? Olha só, trigo. Tanto que eu tenho um vídeo no meu canal aí, já está com mais de 150 mil visualizações, barriga de trigo, mostrando os malefícios do nosso trigo atual. O trigo, então, ele inibe isso aqui. Então, outra dica, diminui carboidrato com trigo. O pão, o bolo, a rosca, a pizza, porque diminui a absorção de ferro. Diminui teu cafezinho depois do almoço e põe um limãozinho lá, tá? Uma outra coisa, esses fatores importantíssimos que alteram essa absorção é a inflamação. Quando o paciente, se você está obeso, você está acima do peso, você está inflamado. E esse é o grande problema. Não só para o ferro, mas para articulações, para o músculo, para o cérebro. Ó, para a parte cardiovascular, só é coisa ruim. Então, nós temos que fazer o quê? Emagrecer. Através de saudável, alimentação, ver a sua fisiologia, exames, metabolismo, repor o que está faltando e também exercício. Então, quando você está inflamado, o seu fígado começa a ter o quê? Esteatose hepática. Tanto que se acham que em 2030, a primeira causa de transplante hepática lá nos Estados Unidos vai ser esteatose hepática não alcoólica. Não é de quem bebe, não. É de quem come carboidrato. Olha a dieta deles. Quem toma um suco com muita frutose, produtos industrializados com muito xarope de milho. Isso gera uma esteatose hepática, que aumenta a interleucina 6. E a interleucina 6, decorrente dessa inflamação, diminui a absorção de ferro. Então, olha só. Então, o obeso, um outro ponto, tem normalmente ferro baixo. Então, os atletas, os bariátricos, os vegetarianos, os obesos. Eu já estou falando aqui, ó, a turma, né, a amostragem aí, a galera que tem que ficar atento com o seu ferro. E muito ferro logo é tóxico, mas eu queria falar aqui que essa epsidina, ó, que vai diminuir a absorção, como que ela faz? A epsidina tem a ferroportina, que se liga no ferro e vai o quê? Colocar esse ferro para dentro do enterócito. A epsidina, ela inutiliza a ferroportina, ela engloba uma parte da ferroportina. E aí a ferroportina não consegue transportar esse ferro.
Então, tem uma deficiência de ferro. Então, está aqui ó, o plasma e aqui o enterócito. Ó. A epsidina, que é produzida lá no fígado durante a inflamação e também o exercício, eu vou mostrar, mas a inflamação é 24 horas, que o obeso está inflamado, diminui a absorção do ferro, porque ela se liga na ferroportina. Deu para entender? Então, olha lá, se você está acima do peso, pô, vamos lá, gente. Vamos nos esforçar, vamos fazer uma avaliação metabólica, ver como que está o seu físico, como está teus hormônios, teus minerais, suas vitaminas. Vai lá, matricula na academia. Você quer emagrecer? Eu vou começar a correr. Pô, tá, se eu vou comprar uma bike. Eu tenho paciente que falou assim, ô, pô, doutor, eu comprei uma bike e um short. Poxa, nem short ele tinha. Que é isso? Você não vai pegar e andar de bike, não. Você vai para academia primeiro. Eu monto treino, eu mesmo monto treino dos pacientes e falo, ó, academia, fortalece essa musculatura. Depois nós vamos melhorar essa capacidade de VO2. Então depois vai vir a corridinha, a caminhada, a bike e tudo mais. Mas por enquanto não. Você vai começar a academia. E começa de leve, 2 vezes por semana, segunda e quinta, dá um intervalo para não diminuir o seu sistema imunológico. No outro mês você passa segunda, quarta e sexta. Então vamos devagarzinho, emagrecendo com saúde. Então, para responder essa pergunta, né, nessa regulação, o que acontece? Nessa inflamação, eu vou ter ativação da interleucina 6 e eu vou ter epsidina, que essa vai interferir, como eu já mostrei, lá na absorção do ferro, e a epsidina se liga na ferroportina, que também diminui a absorção. Tá? E as perdas, né? A influência do exercício. Então, quando você está fazendo exercício, você perde ferro por onde? Aonde se perde? Não fala, ah, a mulher menstrua, porque a menstruação tem muito sangue, perde muito ferro. Sim, mas olha aqui, a excreção da urina, fezes e suor é igual da menstruação por dia, ó. Então, imagina um maratonista que corre, ou você mesmo que faz a sua bike, você transpira, você perde ferro ali, como você perde também outros minerais, que é importante também a gente repor, mas hoje nós estamos falando do ferro. Então, o que nós vamos entender? Que o exercício também promove essa perda de ferro pelo suor e também aumenta a interleucina 6, que diminui a absorção do ferro, mas é temporário. Essa interleucina do exercício, no fundo, a gente for analisar, ela é até benéfica, mas ela é temporária. Agora, a inflamatória não, ela é 24 horas inflamada. Então, você está comendo mal, teu intestino está com desbiose, você já tem alterações dessas enzimas, já tem epsidina, e tudo isso vai levar a uma síndrome metabólica, deficiência de ferro, hipertensão, diabetes, ou seja, só coisa ruim que vai vir pela frente. Tá? Então, a absorção, para a gente resumir a absorção desse ferro, o exercício inflama, interleucina, ativa epsidina. Epsidina diminui a absorção do ferro. Só que isso, como eu disse no slide anterior, é transitório. A altitude também faz o quê? Inibe a epsidina. Por quê? Para melhorar essa absorção, para poder formar hemoglobina, para poder levar o oxigênio. Né? De manhã e à tarde. Então, de manhã está mais o quê? Inibida a epsidina. À tarde, ela está mais ativada. Por quê? Epsidina diminui a absorção de ferro. Então, eu alimento e se eu tenho epsidina, e aqui eu não coloquei já de propósito, porque eu quero falar, a inflamação da obesidade. O obeso inflamado, o fígado dele é esteatótico. E aí a interleucina aqui, ó, 24 horas elevada, 24 horas, e ativa a epsidina. E a epsidina não deixa absorver o ferro dos alimentos, que eu disse que nós não produzimos ferro, nós necessitamos. Então, o obeso tem ferro baixo, né? E o que tem que fazer então, Tasso? Poxa, o ferro está baixo, tem que repor. Como nós vamos repor? Depende. Pode ser via oral, quando ele não está tão baixo, e quando a ferritina está lá para seus 10, 15, 20, 30 de valores abaixo, normalmente de 75, a gente faz, e se eu prescrevo, faço lá na clínica, né, que é o sulfato ferroso, e o ferro endovenoso, né, no nome comercial aí todo mundo conhece como Noripurum, e põe num soro e faz um por semana, depois 8 semanas dosa de novo, vê para quanto que foi. Por quê? Tá, você tem que ficar vendo para quanto foi, você não sabe para quanto vai? Gente, dos pacientes que eu vejo é muito interessante, porque cada um vai para um ponto. Eu tenho pacientes que já tomou 8 ampolas do Noripurum em 8 semanas, uma por semana, e eu doso, tá para 100. Eu tenho outros que tomaram 3 e foi para 140. Então, cada um é um metabolismo. A gente tem que fazer dosar para ver o ideal para aquele paciente. E isso a gente faz muito de rotina lá na clínica. Então, gente, aqui está todas as referências para quem quiser.
E hoje a gente está respondendo a nossa pergunta, sim, o exercício não melhora a absorção de ferro, ele diminui a absorção de ferro, inclusive o exercício aumenta a excreção pelo suor do ferro, mas nem por isso eu vou deixar de fazer e ter essa atitude tão saudável que é o exercício, né? Fazemos o quê? Pô, vamos lá, avaliamos, fazemos exames. Através desses exames, você tem deficiência, vamos repor. Então, fica atento. Você que está obeso, você que é vegano, você que fez bariátrica, e você que faz exercício que sua muito, principalmente os exercícios de endurance, tem que dosar o ferro. Porque o ferro, inclusive, faz síntese de DNA, participa da síntese do DNA, participa da hemoglobina que leva oxigênio. Quem vai levar oxigênio lá para a tua célula? É a hemoglobina, que é o ferro, tá ligado? Cada ferro leva 2 moléculas de oxigênio, então olha a importância. E mais 1000 outros metabolismos, que senão eu vou ficar falando aqui mais de 1 hora. E o objetivo é a gente informar, alertar as pessoas, para elas verem que elas podem ter alguma deficiência e realmente buscarem um tratamento, uma suplementação, a importância da suplementação alimentar. Nós não conseguimos absorver todos os nutrientes por alimentos, não conseguimos. E quem faz exercício acaba tendo uma necessidade maior. Tá bom, gente? Ó, mais uma vez, obrigado. Se inscreva no canal. Toda semana estamos enviando vídeos, novidades e atualizações para vocês. E passe para os amigos, para quem você achar importante, né? Para quê? Para fazer saúde. Você aí, ó, faça saúde, meu amigo. Não faça doença. E vamos que vamos. Até mais.